O presidente Lula disse que percebeu o que ele chamou de supremacia branca do judiciário brasileiro ao participar de uma posse de ministro em um tribunal. Lula, porém, não especificou a solenidade em questão. O comentário foi feito ontem, durante cerimônia, como ele gosta de dizer, durante cerimônia de preparação de diplomatas em Brasília. Tirem as crianças da sala e vamos ouvir, porque é bom ouvir para a gente discutir exatamente nos termos ditos por esse desdito. Esses dias eu fui na posse de um ministro num tribunal. Era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Não tem nada a ver. Eu dizia que eu não vi nenhum aluno do ProUni naquela posse. Eu não vi nenhum aluno do FIES, ou seja, parecia que era um outro mundo. Então, quando eu venho aqui e vejo que o Brasil está representado na questão de gênero, está representado na questão, sabe, racial, eu fico com orgulho. Ele fica com orgulho ou ele fica... Como que você entende uma coisa dessa? Ele não especificou, mas eu vou especificar. Parece que bebe, né? Não sei se dá para perceber isso. Mas ele disse ali que, basicamente, o judiciário é uma supremacia branca, né? Vamos lá. Os últimos 14 ministros indicados pelo PT, Lula e Dilma, 13 são brancos. Exceto Flávio Dino, que já se caracterizou como branco, depois ele mudou. Então, o Flávio Dino, ele é Ele é o uma Michael incógnita. Jackson ao contrário. Ele era branco, virou pardo, agora é preto. Daqui a pouco ele vira mulher trans. Tá, Cuidado. então, ele está em outro nível de cota, então eu vou deixar ele de fora. Então, dos 14, né, um é o Flávio Dino, que é impossível se caracterizar até o momento, e o outro único negro foi o ministro Joaquim Barbosa. Com o qual ele se deu mal. Se deu muito mal, por quê? Porque o Joaquim Barbosa se posicionou juridicamente e não pessoalmente na ocasião em que julgou o PT Porque ali quando nos começou casos a se posicionar do Mensalão. pessoalmente também foi um desastre. Uma tristeza, até hoje, né? Uma tristeza. Mas é um governo, né, para um governo que tenta emplacar essa fala de que é um governo preocupado com a questão étnica, racial, ele mesmo produziu esse próprio judiciário que agora ele vem a criticar e pontuar. Isso é um resultado, Lula, das suas próprias escolhas, das suas próprias indicações. Mas o pior de tudo isso é ainda enxergar que tem pessoas, eu ia falar uma bobagem agora, que tem pessoas que ainda compram esse discurso fajuto que está exposto por ele mesmo. É um discurso que ele mesmo acabou de desenhar. Olha, eu mesmo produzi isso e olha a merda que eu fiz. Né? O judiciário é inteiro composto por pessoas brancas, seja lá qual foi o quesito de escolha e indicação dele, né? Mas ele está fazendo essa crítica agora. Então, ele mesmo produziu isso e agora ele vem utilizar de um discurso falso para poder cativar meia dúzia de acéfalos que ainda conseguem bater palma para esse governo. Se eu fosse o Lênio Streck, se eu fosse Lênio, eu ia defender o Lula com o seguinte argumento. É que você não sabe que o Cristiano Zanin, que é um sujeito caucasiano, mas ele tem origem preta. Porque quando ele foi nomeado, a coisa estava preta para o Lula. É ou não é, Geisiane? Olha, o primeiro ponto é que o termo supremacia branco, ele carrega um teor político, tá? Quando a gente está falando de supremacia branco, o que ele está querendo dizer é que há um conchavo. Por que o Lula não casou com a Benedita da Silva? Não, Fala o Lula pra é mim. de que cor? O Lula é preto? O Lula é negro? O Lula é Branco pardo? rico. Ele é branco rico pra caramba, rico para caramba, baita privilegiado. Faz muito tempo que o Lula não é pobre. Não. Vocês erraram. A cor do Lula é furta-cor. Ah, é? Furta cor. Uau!